Bom, mas hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, irmãos. A nossa temática hoje é surpresa. Essa é a temática. Surpresa. Porque é o seguinte, você está com o texto aberto, né? Beleza, mantém aí. Mateus 24. O dicionário diz que surpresa é fato ou coisa que surpreende. Isso é dicionário. O dicionário diz circunstância que gera espanto. Espanto. Sobre a volta de Jesus, sinceramente, há outra coisa que gera mais espanto do que a volta de Jesus? Não, que me desculpe as outras surpresas, mas a surpresa da volta de Jesus é insuperável. Que me desculpe as outras surpresas, mas a surpresa da volta de Jesus é insuperável. Não, mas que me desculpe também as outras crenças. Que me desculpe as outras crenças. Porque a crença de um Deus que esteve aqui e que disse para mim e para você, eu vou voltar, que me desculpe as outras crenças, mas a nossa crença é única. Porque das outras crenças que existem, nenhuma delas, o Deus delas disse, eu estive e voltarei. Só a nossa crença. Um Deus santo que esteve e que disse para nós que vai voltar. Então, tem surpresa maior do que essa, irmão? A da volta de Jesus? Eu acredito que não tem. Para você que é presbiteriano já de bons anos, você deve ter escutado já de alguns pregadores que sobre a volta de Jesus, e a Bíblia usa esse termo, a vinda de Jesus, ou a segunda vinda, é fruto de uma palavra grega, que você já deve ter escutado neste púlpito algumas vezes. Parousia, parousia, não sei como você gosta de pronunciar. Parousia, fala exatamente sobre a volta de Jesus. Curioso, alguém sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Maior capítulo da Bíblia, quem sabe? Salmo 119, maior capítulo da Bíblia. Agora alguém sabe, essa está fácil, qual é o maior capítulo da Bíblia que fala sobre o assunto da vinda de Jesus, da segunda vinda? Alguém sabe? A dica está aqui. Mateus capítulo 24. 51 versículos para falar sobre a volta ou a sua segunda vinda na terra. É claro, nós não vamos ler todo ele, mas eu queria te incentivar a lê-lo depois, numa sentada, o capítulo 24. Curioso, hoje eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou fazer diferente. Não é um sermão hoje, não é. Uma conversa sobre o texto. Eu fiz algumas perguntas no texto, e aí a gente vai respondendo essas perguntas. Eu queria que você mentalmente fosse acompanhando comigo, para a gente chegar a algumas conclusões nesta manhã, à luz desse texto. A primeira pergunta que eu quero fazer para a gente começar a ler, como é que Jesus falou desse assunto? Como é que Jesus falou sobre a sua volta? Está no verso 3. Olha aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus como, irmãos? Curioso, eu já vou percebendo alguns detalhes do texto, que nenhum detalhe é em vão. Jesus vai falar sobre o assunto mais importante. Porque, sério, tira a volta de Cristo, não tem o porquê da gente estar aqui. Não, sério, tira a volta de Cristo, não tem o porquê de você ter fé. Você está acreditando num Deus que nunca vai voltar? Não, sério, tira a volta de Cristo, não tem um porquê de eu estar pregando para você agora. Não, sério, tira a volta de Cristo, não tem um porquê de você orar. O assunto mais importante, olha como que Jesus vai falar dele, assentado. Não é num púlpito, não é com o microfone nas mãos. E aí vai alguns detalhes ainda mais no texto para nos perturbar. Achava-se Jesus assentado
Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, o maior assunto, um dos assuntos mais importantes da Bíblia, não foi dito para uma multidão. Não foi dito no templo. Vocês estão percebendo que ele está no Monte das Oliveiras. Não é dentro da igreja. Não é num púlpito, não é num palco. É assentado, em particular, para os discípulos. Não é curioso isso? Parece-me que Jesus deveria, aos nossos olhos, Senhor, põe nos boletins, manda carro anunciar, porque esse é o assunto master, power, plus. Mas Jesus está assentado para um grupinho de pessoas em particular. E se você for ler Lucas vai dar uma informação que é curiosa, porque vocês sabem que os evangelhos, eles repetem os mesmos conteúdos, né? De maneiras diferentes e às vezes dão informações diferentes. Lucas diz que esse grupo era Pedro, Tiago, João e André. Ou seja, nem são os 12. 4 pessoas estão ouvindo sobre o assunto mais importante, que é a volta de Jesus. Não é curioso isso? Aí o texto prossegue. Quando se aproximaram em particular os discípulos e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eu paro aqui para a gente responder a pergunta que eu fiz. Como que Jesus falou desse assunto? Jesus falou não para uma multidão, não num palco, não num púlpito, mas ele fala assentado, em particular, especialmente para 4 discípulos. O maior capítulo do assunto, a maior exposição do assunto, está sendo dita para 4 pessoas. Talvez a gente faça uma pergunta: por quê? Talvez a gente pode chegar a algumas conclusões. Este assunto só interessa mesmo quem é discípulo. Talvez Jesus esteja falando em particular, sentado, ensinando para nós uma coisa. Jesus talvez esteja pensando assim: eu não vou gastar saliva falando sobre a minha volta para quem não acredita que eu vou voltar. Talvez Jesus esteja ensinando para a gente o seguinte: eu não vou perder tempo de falar para ímpio sobre a minha volta. Ele chama, em particular, 4 dos 12. Diz Lucas essa informação para nós. Isso já começa a provocar a gente, ou não? O assunto mais importante, o capítulo maior, está sendo dito por um grupinho de 4 pessoas. Ainda bem que isso foi revelado na Bíblia, a gente tem conhecimento agora. Mas se não fosse revelado na Bíblia, a gente não teria conhecimento do que Jesus tinha dito a esses 4 irmãos, em particular. Vou fazer uma pergunta honesta a vocês, irmãos. Qual foi a última vez que você ouviu sobre a volta de Jesus? Olha, eu espero que você se lembre de alguma vez que eu tenha dito isso aqui no púlpito. Se você... De quem? Pastor Hernandes? Não é muito comum mais a gente escutar sermões com relação à volta de Jesus. Eu, nesses quase 15 anos, eu já fiz alguns testes. Eu prego muito fora e, às vezes, de propósito, intencionalmente, eu vou pregar hoje sobre a volta de Jesus no aniversário da igreja. E é claro, é nítido. Quando você diz no aniversário da igreja, por exemplo, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, é nítido a decepção do povo. Talvez alguns poderiam pensar: pastor, fala sobre restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou pastor, fala sobre quem te viu passar na prova, vai te ver no altar, no palco, dando glória a Deus. Talvez o povo queria isso. Quando você fala sobre a volta de Jesus para a igreja, não para ímpio, não tem causado muito mais um desejo, um anseio, como a Bíblia diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tenho essa impressão. Leitura minha. Eu espero estar errado. Vou fazer a segunda pergunta para a gente ir para o texto.
O que pode ser destacado com muita atenção nesses 51 versículos que a gente tem nesse capítulo? O que você lê aqui que você fala assim, cara, isso aqui merece um destaque. Isso aqui pode ser colocado numa prateleira acima. Bom, talvez se você lesse, você destacaria diferente de mim, tá tudo bem. Mas eu fiz um destaque, o verso 14. Olha aí. Quero chamar a atenção de vocês. Hoje nós vamos fazer pergunta e o texto vai responder. Olha o destaque que eu quero dar nesses 51 versículos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E meu destaque está aqui. Então virá o fim. Bom, Mateus 24 fala de muitas coisas. Terremotos, guerras, rumores de guerras, violência. Vai falar de tudo isso. E todas as vezes que a Bíblia fala terremotos, guerras, rumores de guerra, a Bíblia não fala, então será o fim. Não, não, não. A Bíblia faz questão de dizer, o próprio capítulo, mas ainda não é o fim. Mas quando chega o verso 14, quando o evangelho vai ser pregado a todos os povos, aí sim entra essa expressão, então virá o fim. E muito curioso, penso eu. Porque Jesus está dizendo que o fim virá, não depois do terremoto, o fim virá, não depois da apostasia, o fim virá, segundo Jesus, depois que a proclamação do evangelho for concluída. Não é curioso? Aí a gente tem que pensar em umas coisas importantes, irmãos. O fim não vai vir depois de catástrofes naturais, globais. Não. O fim vai vir depois de a missão da igreja ter sido cumprida. Qual é a missão da igreja? Proclamar o evangelho. Ide, enquanto nós estamos indo, nós estamos pregando. A volta de Cristo acontece quando a missão é concluída. Agora, então, a gente tem que chegar a algumas conclusões. Talvez não estejamos tão próximos a curto prazo pensando da volta de Jesus por esse ponto. Mas também talvez nós não estejamos há tanto tempo, e eu explico. A curto prazo não, porque não estou marcando a volta de Jesus não, pelo amor de Deus. Estou fazendo você pensar. A curto prazo não me faz concluir, porque o evangelho ainda não foi pregado a todos os povos. E aí você pensa, mas pastor, hoje a gente tem tanta facilidade para a pregação do evangelho, mídias, internet. É verdade. Isso tem feito o quê? Isso tem acelerado o processo. Mas eu vou te contar um caso que eu ouvi agora, semana passada, de um missionário. Esse missionário faz parte da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A nossa igreja presbiteriana, pela graça de Deus, tem em diversas partes do mundo missionários. 56% da arrecadação do Supremo Concílio é destinada a missões. 56% é destinada a missões. Significa que se o Supremo Concílio receber R$100, R$56 vai só para esse fim, para esse objetivo. Isso é importante você saber, porque tem gente que critica, IPB não faz missão, IPB não... É só você estudar um pouquinho. Quando você entrega uma oferta e um dízimo aqui no Gasofilados da nossa igreja, você está contribuindo globalmente com a obra missionária. Porque nossa igreja, pela graça de Deus, somos fiéis nos dízimos e as ofertas, nós dizimamos tudo e enviamos ao Supremo Conselho. Então, quando você entrega aqui a sua oferta, uma parte dela é repassada ao Supremo Conselho. Agora, deixa eu te contar o que eu escutei desse missionário. É rápido. Tive que anotar, porque são muitos detalhes, muitas informações. O missionário Luiz Henrique, hoje, ele prega para um povo chamado Caboa, ou Cabua. É no norte da Tanzânia, na África. Norte da Tanzânia. Agora ele contou uma coisa curiosa. Ele contou que este povo, Caboa ou Cabua, até os anos 2000 não tinham escutado nada a respeito de Jesus. Ô, gente, 2000 está aqui a porta. 26 aninhos apenas. Está aqui a porta, os anos 2000. Até os anos 2000 não tinha escutado nada. Mas ele contou que foi para lá um casal de missionários canadenses e chegou lá no ano 2000. Agora, olha que curioso. Do ano 2000 a 2011,
11 anos, portanto, esse casal de missionários passou lá só para aprender a língua. 11 anos só para aprender a língua. Isso aqui já é um ponto que eu quero destacar, porque às vezes a gente investe na obra missionária e a gente quer resultado mês que vem. Enviamos um missionário para o campo, mês que vem você já pergunta, quantos convertidos? É um processo longo, 11 anos eles não pregaram, eles só estavam ali para aprender a língua. Com 11 anos começaram a pregar e começaram então a escrever ou a traduzir o Novo Testamento para a língua do povo Cábua. E eles o fizeram. Terminaram em 2018 e em 2021, que está aqui à portas, 2021, eles entregaram os primeiros exemplares do Novo Testamento na língua Cábua ou Cábua. Como é que eu chego lá? Você quer ir para lá? Você vai para Guarulhos, pega um voo para Joanesburgo. Lá em Joanesburgo você faz conexão, outro voo para Tanzânia. Chegando na Tanzânia você faz uma conexão, pega um outro voo para uma cidade chamada Arusha. Chegando em Arusha você entra num carro, viaja 2 dias, e você vai chegar nesse povo. O que ele destacou foi um ponto importante. Aqui na África, num país chamado Tanzânia, até os anos 2000, tinha um povo que nunca tinha escutado nada sobre o Evangelho. Isso é curioso. Porque às vezes a gente olha para o mundo na perspectiva nossa. A gente tem tanto Evangelho aqui, graças a Deus. Mas, gente, em muitos lugares, ainda neste mundão de nosso Deus, o Evangelho ainda não foi pregado. O que é curioso é que o verso 14 diz, quando o Evangelho for pregado, quando a missão da igreja se cumprir, então virá o fim. Por isso que disse, 2 pontos importantes. Parece-me então que a gente não está a curto prazo, muito perto. Mas parece-me também que não necessariamente estejamos a longo prazo, porque a facilidade hoje para se comunicar o Evangelho tem se crescido. Crescendo, a missão é cumprida com mais velocidade, com mais rapidez. Concorda ou não? Só uma maneira de pensar. Não estou marcando, pelo amor de Deus, a volta de Jesus. Já teve um povo que fez isso antigamente. Eu não quero cair no mesmo erro. Seria idiotice da minha parte. Vou fazer a terceira pergunta. Nós não vamos demorar, tá? O que é muito curioso nesses versículos? No 51, nós não lemos todos, mas o que é muito curioso? Destaco 2 versos, 43 e 44. O pessoal da tela ajuda a gente. 43 e 44. Só há esta expressão aqui. Ela não é repetida nos 51 versos. Jesus diz assim, mas considerar isto. Bom, Jesus, deve ser bastante importante, né? Porque Jesus está falando. Agora ele para e ele diz assim, mas gente, prestem atenção nisso. Então o que ele vai dizer agora, concorda comigo que deve ser muito importante? É a única vez que ele está dizendo, considerai isto. Deve ser muito importante. Então vamos ver o que ele vai falar. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus, eu preciso considerar isso aqui? Jesus está dizendo, considere isso. Olha o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, sabe o que é curioso? Jesus usa uma figura do ladrão para falar sobre a volta dele. Ô, gente, é muito curioso. Não, eu penso que nós não usaríamos a figura do ladrão para nada, para nos comparar com nada. Mas Jesus diz, olha, é exatamente como o ladrão. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O ladrão entra na casa de uma pessoa quando? Quando a pessoa está preparada para receber? O cara está com um fuzil lá e ele fala assim, vem ladrão. O ladrão sabe, eu vou lá então, já que você está com um fuzil na mão. Não. O ladrão vai na casa de uma pessoa quando ele entende que a casa está o máximo possível despreparada.
Então Jesus usa essa figura dizendo, olha, gente, ele está falando não é para ímpio, não. Para 4 discípulos. A hora que vocês, discípulos, não estiverem preparados, estiverem descuidados, eu vou vir. Meu Deus, aí, por isso que essa figura é muito curiosa. Por isso que eu destaquei. Ou seja, ele não está falando para ímpio, ele está falando para a igreja. A hora que vocês descuidais, eu vou vir. O que é curioso é que Pedro repete isso. Põe na tela, pessoal, vocês mantenham a Bíblia em Mateus 24. O pessoal da tela vai me ajudar. 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Olha como é que esse povo é rápido demais. Virá, entretanto, como quem? Pedro, munido das palavras de Jesus, usa o mesmo teor. Virá, entretanto, falando sobre a volta de Jesus, é um capítulo inteiro sobre isso. Pedro diz, Jesus vai voltar como um ladrão. Na hora que você não está preparado, ele vai vir. Agora, presta atenção. Volte alguns anos aí na mente. Você concorda comigo que quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente vê as igrejas cantando, pregando, orando sobre a volta de Jesus? Quanto mais você vai passando no tempo, menos as igrejas cantam, oram e pregam sobre a volta de Jesus. Não, eu consigo ir para o culto lá de Paulo. Vai na mente, num culto apostólico lá. Imagina aquela igreja cantando. Você acha que eles cantavam? Ô, gente, era tão forte o tema volta de Jesus que eles se cumprimentavam com isso. Você lembra que havia um cumprimento? Maranata. O que significa Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus. As pessoas cumprimentavam umas às outras, não dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem nenhum problema com isso. Mas as pessoas se cumprimentavam dizendo Maranata. Ele está voltando. Isso foi um assunto tão forte nos primórdios da igreja que tem 2 cartas escritas por Paulo a Tessalônica. A primeira carta, Paulo fala sobre a vinda de Jesus. O povo acreditou tanto que o povo não queria nem trabalhar. Pessoal, lê a 1 Tessalonicenses, primeira carta, vocês vão ver que o povo começa a só se preocupar com a volta de Jesus e o povo fica assim, então tá, Paulo, nós não vamos trabalhar, nós não vamos ter filho, não vamos fazer nada, vamos só esperar a volta de Jesus. E Paulo então tem que escrever a segunda carta. A segunda carta de Paulo tem esse teor. Ô gente, Jesus vai voltar, mas continue trabalhando. Jesus vai voltar, mas continue tendo filho. Jesus vai voltar, continue construindo. Ou seja, viva a vida na perspectiva da volta, mas não ignore a existência. Está vendo como é que era forte o assunto? Agora, quando os anos vão se passando, tem se perdido sim o desejo pela volta de Jesus. Cantamos pouco, pregamos pouco, a Mavi está até irritada. Ela não está gostando de ouvir sobre a volta de Jesus. Você percebe que com o decorrer dos tempos, a gente tem perdido um pouquinho esse sabor, este gosto. Por quê? Sinceramente, não sei. Acho que eu poderia pensar tantas coisas e nem sei se o que eu pensaria está certo. Mas a igreja tem perdido sim. Eu espero que hoje você não esqueça que eu falei para você sobre a volta de Jesus. Não, se um dia alguém te perguntar qual foi a última vez que você ouviu, o pastor Alexandre falou sobre a volta de Jesus no domingo de manhã. Eu pedi a Deus, marca assim, a mente do povo que vai me ouvir, para eles nunca mais esquecerem que eu falei com eles sobre a volta do Senhor. Então tá aí, o Espírito dá carimbando aí na nossa mente, beleza? Eu estava em Carangola, eu fiquei 3 anos lá, e a nossa casa, quem conhece Carangola sabe que casa pastoral é nos fundos da igreja, do lado do pátio ali. Teve uma vez que a gente foi para um acampamento, nós não tínhamos filhos. Quando eu volto do acampamento, eu volto tarde. Na hora que eu vou entrar, a gente entrava pela sala, a porta de entrada era da sala. Quando eu coloco a mão na maçaneta, eu senti algo diferente. A maçaneta estava como que forçada, bamba. Eu peguei e falei com a Cris, alguém forçou a maçaneta, alguém tentou entrar na nossa casa. Nós tínhamos um cachorro desse tamanho. O cachorro deve ter inibido a pessoa, imagino eu, ter tentado entrar para o outro ângulo, porque ali o cachorro estava. Na porta da sala não tinha. A pessoa tentou e a gente começou a ter alguns ataques nesse sentido.
Eu fiquei com o coração assim, meio que, sabe, você que é pai sabe, sua casa está no alvo. E eu fiquei pensando, o que esse ladrão vai roubar aqui em casa? Tem nada aqui em casa, hoje que você vai chegar. Nós temos uma história no seminário, irmão. No seminário a gente brinca que seminarista tem tão pouco recurso que conta-se que em Belo Horizonte um seminarista estava no ônibus e um assaltante foi roubá-lo. E aí o assaltante diz, passe tudo que você tem para cá. E o seminarista diz, ô, sou assaltante, eu sou seminarista. Aí diz que a história que o assaltante diz, não, então eu vou te dar uma ajuda, tá aqui. Essa é uma história engraçada que tem lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que vão roubar na minha casa? Rapaz, não tem quase nada. O que esse cara ou essa dona, imagino eu, não estou julgando, não sei quem, está tentando fazer. E aí teve uma vez que a gente volta, a gente ataca aquilo na cabeça. Nossa casa está sendo mira, Gente, teve um dia que eu voltei, coloquei meu carro na garagem, a Clícia subiu primeiro. Você lembra disso, né, meu bem? A Clícia subiu primeiro. De repente, eu escuto a Clícia dando um grito. Já escutou mulher gritar? Já escutou? Desesperada. A Clícia deu um grito desesperado. Gente, eu que sou macho mesmo, homem assim, exemplo, protetor, irmão, eu larguei o que eu estava fazendo, eu subi tão rápido uma escada de não sei quantos degraus, eu dei 2 pulos, um no meio e outro lá em cima. Subi porque na minha cabeça, sabe aquele momento que o seu cérebro deu ruim? Foi esse momento. Você age sem saber. Eu subi porque na minha cabeça tem alguém lá dentro que estava esperando por ela, ou por nós, e ela se deparou, ela deu esse grito. Eu arranhei todo, cheguei lá em cima todo arrombado. Irmão, quando eu chego lá em cima, o que era? É que o cachorro ia fugir. Ela deu o grito porque o cachorro ia fugir para eu segurar o cachorro lá embaixo. Gente, quando eu vejo a Cris, eu falei, meu bem, o que você está fazendo? Eu estava desesperado, eu estava disposto a matar. Não, eu subi disposto a matar. Você critica alguém que mata, por isso que louvado seja Deus, se a gente matar por proteção, louvado seja Deus que a gente tem esse direito. Irmão, alguém vai na sua casa fazer mal a alguém da sua família, você tem direito, é proteção. Eu fui para fazer isso, cara, falei, não, eu vou mostrar para esse cara quem eu sou. Hoje, se fizer, eu falo, leva, brincadeira, tá, amor? É só para a igreja descontrair. Diz ela que toda brincadeira tem fundo de verdade. Bom, eu preciso concluir. O que é curioso aqui? É como ladrão. Na hora que a igreja estiver menos preparada, ele vem. Meu Deus. Gente, não são os ímpios. Não é um grupo de pessoas. Jesus está falando para os discípulos. Na hora que vocês, discípulos, igreja, menos pensarem sobre o assunto, eu chego. Não é assustador? Então, quando eu olho para o nosso tempo, eu estou pensando nisso. De algum modo, a profecia tem se cumprido. Porque se tem uma coisa que a igreja tem pensado pouco, é sobre a volta de Jesus. Nós não cumprimentamos mais uns aos outros com Maranata. Aliás, se nós falarmos essas palavras para alguns vão falar assim, o que é isso? Onde vende? É de comer? Maranata? Que igreja? Você está falando de igreja? Né? Tem os irmãos da Maranata? Pois é. Oi, fala. Enquanto eu bebo. Exato. A gente tem visto esses sinais se cumprirem. Esse é um fato. Rumores, guerras, isso tudo tem se cumprido. E quando foi inaugurado? Desde que Jesus pisou aqui, não é verdade? Então, isso tem se cumprido desde que Cristo pisou e disse que vai voltar. Agora, o que é o ponto? Isso tem se intensificado.
Isso eu acho que todos nós concordamos, que tem se intensificado. A apostasia tem aumentado. E a gente precisa, como igreja, cumprir a nossa missão para que Cristo volte. Hoje, falar da volta de Jesus para alguns é tão curioso que você fala com eles assim: não, irmão, estou doido para Jesus voltar. A pessoa: não, espera um pouquinho, daqui a pouco ele volta, deixa eu aproveitar um pouquinho a vida. Tem gente que ousa falar nesse tom. Walter. Tem mesmo. Exato. O Elton. Exatamente. Ele já está há quantos anos atrás, né? Eu estou com 60, vou dizer, com 60 anos, eu ouvi desde criança que Jesus está voltando, está chegando. Né? E, então eu vejo hoje, no livro da coisa, há 60 anos atrás, eu ouvia meus pais, os pregadores, né, falar que Jesus ia voltar. E ainda não veio. Mas essas guerras, rumores de guerra, eles são princípios de dores. Exato. E preste atenção que esse ponto é para a igreja. O ímpio nunca vai esperar. Obviamente, né? Não tem o porquê um ímpio esperava que Jesus ia voltar, né? E não crê em Cristo, não faz sentido. Mas nós, povo de Deus, sim. Agora, irmãos, são 10:12. Pergunta, eu posso ir até 10:25? Sim ou não? Balança a cabeça aí. Então, 10:25 eu termino. Presta atenção. Eu quero fazer vocês pensar numa outra perspectiva agora. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15:3. 1 Coríntios 15:3. Pessoal da tela, ajuda a gente aí. Quem tiver compromisso, irmão, fica à vontade, tá bom? Está liberado se tiverem compromisso. 1 Coríntios 15:3. Olha o que a informação que temos e eu quero pensar com vocês nela. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu só quero fazer vocês pensarem, por que Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Por que não ao primeiro? Por que não no segundo? Por que não no quarto? Mas por que o terceiro dia? A gente vai ter algumas conclusões. A primeira delas é que a gente não sabe ao certo. Ok? Não sabemos o porquê Jesus ressuscitou ao terceiro dia ao certo. A gente não sabe. Mas olha que curioso. Vão comigo na mente. Pensem comigo. Em Gênesis 22, naquele sacrifício de Isaac, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, tipificava a morte de Jesus na cruz do Calvário. A turma da tela põe aí Gênesis 22, 4. Gênesis 22, 4. Olha a tela. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu pergunto, por que ele não viu o lugar onde seria o sacrifício? No primeiro, no segundo, nem no quarto, mas ele vê no terceiro dia. Só estou fazendo perguntas, para a gente tentar ver se a gente pode chegar a alguma conclusão. O que é curioso é que, por exemplo, lembram vocês do rei Ezequias? Ezequias ficou doente, lembram? Ficou doente. E Deus mandou Isaías, vai lá na casa dele, fala com ele que ele vai morrer. Isaías vai lá na casa do rei e diz, Deus mandou dizer, você vai morrer. Mas diz a Bíblia que o Ezequias vira o rosto, ora,
e Deus resolve dar a ele mais 15 anos de vida. Lembram disso, né? Isaías não tinha saído da cidade. Deus para Isaías e diz: volta lá e diz para o rei que ele vai viver mais 15 anos. Olha o que é curioso. 2 Reis 24. 2 Reis, capítulo 20, verso 4. Deixa o povo pôr na tela para a gente ler juntos. Olha, acompanha na tela. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha o verso seguinte: volta a Ezequias, ao rei Ezequias, príncipe do meu povo. Por que príncipe? Porque Ezequias, de alguma maneira, era também um tipo de Cristo. Deus está chamando ele de príncipe. Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Olha o texto. Passa. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Continua. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Oh, gente, por que não no segundo? Por que não no quarto? Mas por que o terceiro? Não, eu só estou provocando você a pensar. Por quê? Salmo 90, tela, põe por favor, 90, 12. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar o quê? Os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A gente sabe quem disse. Quem disse foi Moisés. Curioso. Quem está dizendo isso é Moisés. Agora ele está falando, ensina-nos a contar os nossos dias. Pastor, quais dias? Bom, não esqueçamos que tem o verso 4 do mesmo capítulo, 90. Olha o verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como... Como é que é? Um dia. Falei certo? Concorda comigo, então, que para Deus, a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu antes de ontem? 2 dias. Concorda comigo? Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como 1000 dias. Aí você pensa, não, pastor, é só uma linguagem poética. Salmo 90 é uma linguagem poética. Aí é que está o problema. 2 Pedro 3,8. É porque não é só uma linguagem poética. Olha o verso 2 Pedro 3,8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Pedro fala, gente, tem uma coisa que a gente não pode esquecer não, tá bom? Ô igreja, esquece não, hein? Igreja, lembre disso, hein? Não esqueça, tem uma coisa. Vocês podem esquecer muitas coisas, essa não. Esquece não, igreja. Beleza? Pedro, o que é que eu não posso esquecer? Aí ele vai dizer, o que é que nós não podemos esquecer? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e como 1000 anos, e 1000 anos, desculpa, como um dia. Pedro está falando exatamente num capítulo sobre a volta de Jesus, ele está dizendo, gente, não esquece não, hein? Deus vê os dias diferente da gente, hein? Por que eu estou dizendo isso? Em 2033, que está pertinho aqui agora, completar-se-ão mais um milênio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, do ano 33 ao ano 1033, 1000 anos, um dia. Do ano 1033 ao ano 2033, 2000 anos, 2 dias. O que eu estou fazendo você a pensar? Nós somos a primeira geração que vai colocar o pé no terceiro milênio, portanto no terceiro dia, usando a figura bíblica. Pelo amor de Deus, eu não estou marcando a volta de Jesus, não. Pelo amor de Deus, eu só estou provocando você a pensar. Eu só quero pensar nisso porque, irmãos, nada há na Bíblia em vão. Nada na Bíblia em vão. Então, eu só quero fazer você pensar. Se para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos, nós então entraremos no terceiro dia para Deus, terceiro milênio. Nós somos a primeira geração com esse privilégio de pisar no terceiro milênio. Então, olha o que é curioso.
Oséias 6, 1 e 2. 2 textos e a gente vai embora para casa. Oséias 6, 1 e 2. Vocês estão pensando comigo ou não? Tá pensando? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha o verso 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Olha ali. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Não é no mínimo curioso? Não, no mínimo. Último texto, prometo. Embora eu estou sendo tentado aqui a dar mais texto. Último texto, Êxodo 19. O pessoal da tela ajuda a gente, né? Se eu fosse esperar a gente folhear a Bíblia aqui, né? Êxodo 19, verso 10. Moisés está no Monte Sinai. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, olha o verso 11, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. É muito curioso. Eu falei um dia disso com uma turma e o pessoal falou assim: como é que foi a palavra do pastor Alexandre? Aí a irmã falou assim: foi tão bom que o pastor Alexandre até marcou a volta de Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, a gente já está aqui, o texto bíblico, deixa eu falar isso para você. O texto bíblico me fala que eu não posso ter essa ousadia. O verso 36 do capítulo 24 de Mateus: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pronto. Só estou falando e tentando provocar você a pensar: por que Jesus ressuscita no terceiro dia? Por que aqueles textos? Por que a Bíblia, Pedro fala, não esqueçam, gente, 1000 anos é igual a um dia igual a 1000. Por quê? Bom, termina então. O que é que nós precisamos à luz disso tudo, irmão? À luz disso tudo, para cima, para Deus, santificação. Igreja, precisamos santificar. Santificar. Ao mundo, com relação à nossa volta, pregar. Ô, gente, vamos pregar, porque quanto mais rápido nós concluirmos a nossa missão, então virá o fim. Pregação. Precisamos abrir a boca, igreja. Precisamos pregar. Quem lembra de domingo passado, falei, eleição, predestinação, nos impulsiona a pregação. Está ligado com o que nós conversamos semana passada. Para Deus, santificação. Para o lado, pregação. Para dentro, vigilância. Vamos vigiar. Vamos cuidar. Porque quando a gente menos preparados estiver, Ele voltará. Eu não sei se vai ser perto. É claro que eu não sei. Eu também não sei se vai ser longe. Mas no mínimo é curioso. Nós somos a primeira geração a colocar o pé no terceiro dia. Fala santo para nós ir embora. Mais, né? As profecias se cumpriram, todas elas se cumpriram, as duas lições se cumpriram, as festas bíblicas falam sobre isso. E é tão comum, mas ao mesmo tempo sobrenatural isso que está acontecendo, que existe uma agenda marcada para 2030 e um grande reset para acontecer em 2030. Interessante, né? Aí, provocou. Ó, só falando com vocês, eu prometi 10h25, falta 1 minuto. Sopro. Quer dizer, ainda não tem um tal de... Exatamente. Está na hora. É. Fechamos? Olha lá. Olha para o relógio, irmão. Vocês gostam de olhar lá? 10h25. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Vamos orar. É verdade. Você prepara o que pode ser. É verdade. Pai, a gente falou de assunto